Nosso trabalho de hoje é a continuação da semaninha, tá? É o nosso pano da sexta-feira, gente. Agora sigam aí com passo a passo, tá? Mas não se esqueça de primeiramente dar uma curtida nesse vídeo e também se inscrever no meu canal. Passei o risco para uma folha de papel A4, ou seja, ela tem de altura aqui ó, aproximadamente 30 centímetros. Coloquei por debaixo do tecido, tá? E risquei com lápis de escrever. Esse risco aqui, gente, vou deixar na descrição deste vídeo, tá? Com o pincel número 10 e o incolor, nós vamos fazer uma base nessa parte aqui de baixo. Aqui, ó, do pezinho da cerca aqui para baixo, eu coloco aqui aproximadamente uns 4, 5 centímetros. Para a lateral aqui do pé da cerca, eu passo aqui aproximadamente uns 3 centímetros só. Agora com o verde folha e ainda o pincel número 10, nós vamos fazer essa base. Depois que eu passo a base, eu venho fazendo movimentos circulares, espalhando todo esse verde pelo incolor que a gente passou anteriormente. Agora nós vamos pintar a cerca, tá? Que ela tá por detrás da vaquinha. Vou preencher toda ela, tá? De siena natural. Mas se você pinta devagar, tá? Ou se tiver num clima bastante quente, você pode fazer por parte. Faz um lado, depois faz o outro. Já passei todo o siena natural. Agora eu vou pegar um pouco do branco e vou fazer uns pontos de luz. Observa que eu coloco mais só nessas regiões do centro aqui, ó, da tábua. E vou misturando esse branco. Mas observa que eu não vou até a borda não, tá? Agora com o marrom, nós vamos fazer as sombras. Observa que essas tábuas aqui da horizontal, elas estão por cima, tá? Na frente dessas daqui que estão na vertical. Então a gente começa fazendo a sombra por essas que estão aqui na vertical. Então eu faço a sombra aqui, ó, por detrás da vaquinha e por detrás das tábuas que estão na frente. E faço também um contorno. Passei, ó, venho misturando essa tinta. Então observa que essas que estão na frente, elas têm menos sombra. Então vou fazer só a sombra aqui, ó, porque a vaquinha tá na frente. Um pouquinho aqui, ó, na ponta. Limpo o excesso de tinta do pincel e venho fazendo um esfumaçado. Essa tinta que eu passei aqui na pontinha, ó, eu dou uma leve puxadinha aqui para o centro. Para fazer os pregos,
Vou pegar o pincel número 2, o preto, coloco ó, só um pouquinho de um lado do pincel, ainda tiro o excesso. Vou colocar esse pincel em pé e vou fazer uma voltinha, fechando o círculo. Pego um pouquinho do branco e passo aqui, ó, só na partezinha de cima, só de um lado, puxando assim, ó, para a parte de baixo. Agora, com o pincel número 6 e a cor branca, nós vamos pintar, ó, a parte da pele dela, tá? Vou pintar aqui, ó, essas duas perninhas e esse bracinho aqui também, ó, que está por detrás do vestido. Já passei o branco, tá? Passei aqui também nessa partezinha aqui. Gente, ó, lembrando, quando você estiver passando essa base, tá? Que você não deixa tinta acumulada, tá? E preenche toda a trama do fio. Agora, com a cor caqui, vou colocar a tinta ó, só de um lado do pincel. Vou deixar essa tinta pro lado do risco ou do contorno no qual eu quero fazer, ó. Da sombra, na verdade. Depois que eu faço, ó, venho misturando, fazendo movimentos circulares no pincel. Gente, se não der de fazer movimento circular, você faz movimento de vai e vem nesse pincel, tá? Desde que misture totalmente essa tinta. Agora com o pincel número 2 e a tinta preta, vou preencher essas manchinhas. Para pintar o casco aqui da mão dela, eu vou preencher todo ele de marrom. Pego o preto, coloco só de um lado do pincel. Vou fazer aqui um contorno onde separa o pelo do casco e uma sombra aqui também, ó, que está por detrás do vestido. E faço um leve contorno aqui na outra parte. Aqui da parte de baixo, ó, eu puxo em direção partezinha da ponta. Aqui, observa que o casco ele é separado no meio, tá? Então, coloco o pincel em pé, a tinta só de um lado do pincel e vou separar aqui no meio. Separei, puxo em direção à outra lateral. Pego o branco, coloco só de um lado do pincel e vou fazer aqui a separação, ó, o oposto que a gente fez com o preto. Agora eu coloco a tinta, ó, pro lado do risco que eu fiz e coloco o pincel em pé, tá, gente? Vou tentar fazer deitado aqui para você consegue visualizar. Fiz o contorno e puxo agora em direção à outra lateral. E faço um outro pontinho de luz aqui também. Limpo o pincel e venho misturando essa tinta branca. Vou cobrir todo o sapatinho dela de vermelho escarlate. Pego um pouquinho do branco, vou fazer uns pontinhos de luz aqui, outro aqui, aqui nessa partezinha de cima e nessa lateralzinha aqui. Pego agora o vinho, coloco só de um lado do pincel
e vamos fazer esses contornos. E também as sombras. Observa que esse sapatinho aqui, ó, está por detrás desse aqui. Então, a gente faz a sombra nele. Pego o vinho, a ponta do cabo do pincel, coloco na tinta e faço um pontinho aqui. Vou preencher todo esse vestido aqui, tá? Exceto o babado, com vermelho Natal. Mas se você não tiver o vermelho Natal, gente, você pode estar substituindo por outro, tá? Pelo vermelho fogo, por exemplo. Agora, com o púrpura e o pincel número 6, nós vamos fazer esses contornos. E as sombras. Observa que aqui está por debaixo do bracinho dela. Agora, com o branco, vou colocar um pouquinho só de tinta no pincel. Vou fazer umas batidinhas aqui nessa partezinha e vou misturar. Aqui também, ó, observa que aqui tem uma separaçãozinha, certo? Umas dobras. Então, ó, vou colocar um pouquinho em cima aqui, ó, de cada dobra e vou dando umas puxadinhas assim, ó, para baixo. E aqui, ó, nessa parte de baixo, eu também coloco um pouquinho de branco. E misturo bastante essa tinta. Agora, vou preencher as orelhinhas, aqui, ó, de branco. Com o caqui, nós vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez nessas outras partes aqui, tá? Fazer as sombras e os contornos. Vou preencher essa partezinha aqui de dentro com rosa bebê, com rosa escuro. Vou fazer um contorno aqui, ó, na parte de cima e aqui onde fica por detrás do rosto. E dou uma puxadinha assim. E vou preencher as manchinhas de preto. Já preenchi os chifrezinhos dela de marrom, agora vou pegar o preto. Vou passar aqui, ó, nessa parte de baixo
e vou puxar assim, ó, em direção à ponta. Pego o branco e faço o oposto do que eu fiz com o preto. Passo aqui na partezinha de cima e puxo para baixo. Já pintei aqui o rosto dela e fiz do mesmo jeito que a gente fez com as orelhas e com as demais partes do corpo, tá? Fazendo contorno com o caqui. Observa que eu deixei o olho sem pintar. Para pintar o olho, vou preencher, ó, essa parte aqui de branco. Passar aqui um pouquinho na parte de cima. Pego o rosa bebê e termino de pintar essa lateral aqui de cima. Pego o marrom e preencho todo esse restante. Pego um pouquinho do branco, ó, e faço umas batidinhas bem no meio aqui, ó, e dou uma misturada, só para dar um pontinho de luz. Mas observa que eu não chego até a borda. Como o espaço está pequeno, eu vou pegar o pincel número 0 e vamos fazer, ó, essa outra parte aqui de dentro. Agora, ainda com o pincel número 0 e a cor preta, nós vamos fazer todo um contorno. Essa partezinha aqui, ó, que a gente pintou com rosa bebê, eu já puxo e passo com ela do risco, ó. Aí já venho puxando e fazendo os cílios. E faço as sobrancelhas. Com a ponta aqui, ó, do cabo do pincel, coloco no branco, faço uma bolinha aqui, ó, na parte superior aqui do preto. Pego agora a ponta mesmo do pincel, carrego bastante no branco e vou fazer um pontinho de luz aqui, onde separa o preto do marrom. Só que menor do que a gente fez anteriormente. Agora eu vou preencher toda essa área aqui com amarelo pele. Agora eu vou pegar um pouquinho de rosa escuro, tá, gente? Mas é pouquinho mesmo. Fazer umas batidinhas aqui, ó, e vou misturar essa tinta. Agora com o caramelo nós vamos fazer um contorno por toda essa lateral. Agora com o marrom, coloco a tinta só de um lado do pincel, tiro o excesso, coloco esse pincel em pé e vou fazer aqui, ó, um semicírculo e puxo para baixo. Vou pintar aqui, ó, a linguazinha dela de vermelho. Vou fazer agora o contorno com o preto. Agora nós vamos preencher esse braço aqui, eu fazer ele da mesma forma que a gente fez esse outro. Ok, ó, já fiz, terminei o outro braço, tá? Já pintei aqui o lacinho de vermelho Natal. Agora a gente vai fazer as sombras e o contorno, tá? Com o púrpura.
Agora eu vou pegar um pouquinho do branco, dou uma batidinha aqui no meio, aqui nessa lateral, nessa outra, tá? E aqui nessa partezinha de cima, ó, mas bem pouquinho. Vamos misturar essa tinta. Agora pego um pouquinho de púrpura novamente, coloco só de um lado do pincel, coloco esse pincel em pé e faço aqui uns detalhezinhos, como se fosse a dobra do tecido. Aqui na barra do vestido, vou pegar um pouquinho de branco e vou fazendo uma base assim, ó, mais falhada mesmo, tá? Não precisa ser nada bem pintado, não. Agora vou pegar o pincel número 0, o verde músico, e vou fazer graminhas aqui nessa parte de baixo. Pegar o púrpura, colocar só de um lado do pincel, tá? Tô usando o pincel número 6 e faço umas batidinhas assim, ó, mas bem pouquinha, tá? Não vou colocar muito, não. Coloco o branco só de um lado do pincel e venho fazendo batidinhas também por cima. Vou pegar agora o faça bolinhas, tá? Vou pegar essas pontinhas aqui, ó, mais fininha. Você pode estar fazendo também isso com o pincel, tá, gente? Vou pegar a ponta número 2, coloco no branco e vou fazer, ó, florzinhas, 5 pinguinhos, tá, ó, um círculo com 5 pinguinhos. Agora eu vou pegar o vinho, tá? E a mesma pontinha. E vou fazer só um pinguinho no meio. Fiz os pinguinhos no meio, vou fazer uns pinguinhos aleatórios assim. No meio das flores. Aí a gente faz do mesmo jeito no lacinho dela. Ok, eu já fiz também no laço, tá? Eu não coloquei nessa parte aqui, ó, que é a parte da dobra do tecido. Coloquei o nome, ó, por debaixo, tá? Sexta-feira, porque essa é a nossa vaquinha da sexta-feira. Agora eu vou riscar com essa canetinha aqui da Acrylex, tá na cor preta. Mas você também pode estar utilizando o pincel número 0. E aqui nessa parte do babado do vestido, gente, eu vou preencher ele, tá? Com a tinta Acripuff na cor branca. Aí a gente coloca, ó, fazendo movimentos circulares, ó, até preencher. Agora a gente tira de cima da tábua, tá? E deixa secar. Quando secar, eu vou pregar uma barra aqui embaixo e mostro o resultado final. A nossa vaquinha já secou, certo? Eu coloquei a barra aqui embaixo. Gente, e na tinta Acripuff, eu passei o ferro na temperatura algodão, tá? No verso. Observa, ó, como ela fica em alto relevo. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Desse resultado. Que não saia desse vídeo sem dar uma curtida nele, tá? Se inscrever no meu canal, que eu fico muito agradecida. E um abraço a cada um de vocês.